Olá, meus queridos alunos, vamos nós para mais um conteúdo estudado no nosso ano letivo. Hoje nós vamos introduzir a compreensão sobre ângulo. E a gente fica assim se questionando, querendo entender o que essa palavra vai nos orientar. Por onde vamos ser norteados nesse estudo do ângulo. E eu afirmo para vocês que no próprio dia a dia de vocês convivem exatamente com a definição desse estudo. Por exemplo, se você está num campo de futebol e dá uma volta completa na demarcação do centro, você já está ali utilizando da definição do ângulo. Se você anda de bicicleta, você está utilizando da definição de ângulos. Se você pratica ginástica, ao movimentar seu corpo, por várias vezes você observa a definição de ângulo. Então não é difícil entender este assunto. Vamos nós para uma definição sobre este assunto. Define-se por ângulo toda medida expressa em graus, que é atribuível à região ou conjunto de pontos usado entre duas semirretas de mesma origem. Como vocês observam, nós temos aqui a origem no ponto A, com o segmento de A para B, com o segmento de A para C. Então, a origem é o ponto A. Esse segmento para B e para C são os lados, também chamado de semirretas. Então, todo ângulo é formado por duas semirretas. Geralmente, os ângulos são representados por letras maiúsculas, com acento circunflexo, por letras minúsculas, ou no caso da figura abaixo, que eu coloquei aí acima, da seguinte maneira: nós temos a figura com origem no ponto A, com segmento para o ponto B, com o segmento para o ponto C, e indicado o ângulo da seguinte maneira. O ângulo que é o ponto de origem, aonde faz o vértice, e fica entre o lado B, o lado C, também chamados de semirretas. Todo ângulo possui dois lados e um vértice. Os lados são as semirretas que o determinam. O vértice é a origem comum dessas semirretas. O ângulo convexo de vértice zero é dado o zero e os lados. É indicado por o ponto de origem, 0 segmentos. A e B, o B, ângulo O, que é o 0, e o segmento A. Ou seja, o ângulo
é o 0, como demonstra aqui a figura. Ponto 0 chamado de vértice, com o elemento, o segmento para o A, lado, o segmento para o B, o outro lado. Então, os elementos do ângulo são 3, vértice e 2 lados. O equipamento utilizado para tomar medidas exatas de ângulos é conhecido como transferidor e está ilustrado na figura ao lado. Veja bem, todos vocês conhecem esse transferidor e na maioria das vezes a gente diz assim: comprei um conjunto de réguas. Não é régua, é um transferidor. Daí então, a gente observa que os ângulos têm o círculo como base. Ao aumentar o ângulo, uma das semirretas se deslocará como se estivesse sobre um círculo, em que o ponto de encontro delas é o centro. Por isso, não é possível utilizar uma régua para obter medidas de ângulos. Ao querer saber, precisamos sempre medir com esse instrumento chamado transferidor. Para utilizá-lo, coloque uma das semirretas sobre a primeira linha do transferidor, aquela que aponta para o 0. Depois, coloque o ponto de encontro das semirretas no centro do equipamento, que geralmente vem marcar nele. Feito isso, o ângulo a ser medido será o número para onde a segunda semirreta aponta. Observe. Eu disse para vocês que a gente localizasse no ponto 0. Veja a linha. Está demarcada mesmo sobre o 0. E você observa que a parte exterior vai contando de 10 em 10 para o lado direito, localizando também o centro. O vértice fica no ponto que é o centro do transferidor. O ponto B, que é a segunda reta, foi o deslocamento do 0, passando pelo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Óbvio que esse ângulo mede 120 graus. Cada um desses tracinhos equivale a 1 milímetro do grau. E aí você observa que essa figura mostrou o ângulo no centro, no 0 aí, né, no centro. O primeiro segmento é A, fica do lado esquerdo. O segundo segmento é o B. E houve um equívoco. Está aí uma letra C. Então, é A, ângulo 0, sobre o lado C. Sobre o lado B. Aqui nós temos outra demonstração para medir
a abertura do ângulo, usamos o transferidor, como ensinei agora há pouco. Agora vocês observam que o segmento A foi lá para o 90. O segmento B está no 0. Logo, esse ângulo mede 90 graus. Temos aqui mais 3 demonstrações, onde você observa a localização no centro do transferidor. Não existe identificação de pontos, apenas dos graus, nesse ângulo de 45 graus, ângulo de 90 graus, ângulo de 120 graus. Você observa que no primeiro e no segundo, você começou do 0, indo para o lado esquerdo, que é um movimento anti-horário, e observa que agora você, no terceiro transferidor, o movimento foi para o lado direito, que é um movimento horário. Mais uma demonstração de vários ângulos. Se você observar da direita para a esquerda, nós temos um ângulo de 10 graus. Do 0 até o outro, 70. Até o terceiro, 90. O quarto, 110. O quinto, 150. E chegando no final, nós temos 180 graus. Boa aula. Localize isso no seu livro, na página onde você vai compreender esse assunto, reforçando com seu livro, na página 202, na página 203, onde você observa sobre a definição de ângulo e seus membros. E a sua atividade de hoje é apenas ouvir e compreender o vídeo, reforçar no livro, e na próxima aula teremos a definição das medidas de graus, já vou adiantando, e praticaremos a nossa atividade. Bom final de semana. Hoje já é a nossa última aula. Vocês terão aí aula novamente na quinta e no sábado, mas não entrarei em aula com vocês. Um forte abraço a todos. Saúde, que Deus abençoe.